Ok, nessa lição a gente vai falar sobre Simple Present Continuous. Simple Present Continuous. Então, o que tem? A gente já viu Simple Present. E agora tem uma coisa nova que é esse Continuous. Esse Continuous fala sobre uma ação que começou no passado, aconteceu por um tempo, e exatamente agora, now, ela ainda está acontecendo. Ok? Então ela pode... um exemplo. I am working. I am working. Eu estou trabalhando. Estou fazendo isso neste momento. A gente usa o verbo to be mais o ing. A gente já vai ver um pouquinho melhor sobre como fazer a forma dele. Ok. Mas também a gente pode falar sobre alguma coisa que começou a acontecer no passado, que ainda está acontecendo, mas que não está acontecendo exatamente neste momento. I am reading Moby Dick. Eu estou lendo Moby Dick. Bem, eu poderia estar lendo agora, mas eu posso dizer que eu estou lendo porque eu comecei a ler ontem, quem sabe, e ainda não terminei o livro. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a form. O Simple Present Continuous, ele é feito pelo verbo to be, conjugado, mais um verbo com ing no final. Aqui em cima a gente tem um exemplo, então o am é a forma conjugada do verbo to be. O verbo aqui é o work, vai estar o K aqui. E a gente adicionou o ing. Aqui de novo o am é o verbo to be. Read é o verbo. E ing. Ok. Então a gente tem que lembrar I, you, he, she, it, we, you, they. A gente tem que lembrar a conjugação do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E agora a gente pode colocar qualquer outro verbo aqui. Deixa eu escolher uma cor diferente. Por exemplo, work, play, and teach, learn. Ok. E adicionamos mais o ing aqui. E está pronto, pelo menos a forma afirmativa. Vou colocar um mais aqui, escrever afirmativo. Então, eu poderia dizer I am working. Eu estou trabalhando. You are working. Você está trabalhando. He is playing. Ele está jogando. She is playing. Ela está jogando. It is playing. Ele ou ela está jogando. We are
teaching. Nós estamos ensinando. You are teaching. Vocês estão ensinando. They are learning. Eles estão aprendendo. Então, essa é a forma afirmativa do Simple Present Continuous. Para transformar em negativo, é simples. É só colocar, como no verbo to be, o not depois do verbo to be. Então, ficaria I am not working. You are not working. He is not playing. She is not teaching. It is not playing. We are not learning. You are not working. They are not playing. E para fazer a interrogação, esse not sai daqui e o verbo vai antes do sujeito. Então vai ficar Am I working? Are you playing? Is he teaching? Is she learning? Is it working? Are we playing? Are you teaching? Are they learning? Ok? Então aqui a gente teve quando usar o verbo to be, o Simple Present Continuous, e como conjugar. Qual é a sua forma? Ok. Uma pequena observação. O verbo hit, bater. Quando a gente colocar o ing com verbos como esse, a gente vai dobrar a consoante e daí vai colocar o ing. E a maneira de saber quando dobrar a consoante é a seguinte. Se terminar em consoante, vogal, consoante, a consoante dobra. Então aqui eu tenho uma consoante, o H, uma vogal, o I, e uma consoante, o H. Então o T dobrou. Se o verbo terminar com E, por exemplo, o verbo come, a gente vai tirar o E e vai colocar o ing. Então fica coming. No caso do Y, não muda nada. Try, trying, play, playing. Vale lembrar que essa regra do CVC, da maneira que eu expliquei, ela não tá completa, tá? Tem algumas observações que a gente deveria fazer, porque, por exemplo, se terminar em X, W, Z e Y, não me lembro se tem mais algum, acho que são só esses, a consoante não vai dobrar, ok? Tem mais algumas observações, mas eu vou fazer uma aula específica sobre isso. Ok, uma última observação aqui é o seguinte. Prestem atenção nessas duas frases. She isn't working. She is not working. Assim como no verbo to be, a gente pode usar essa contração ou fazer sem contração. A diferença é que quando o not está separado, ele fica mais forte. Então, aqui eu poderia simplesmente falar, bem, ela não está trabalhando. Ok. Aqui eu estou falando, ela não está trabalhando. Fica um pouco mais forte o fato dela não estar trabalhando, disso ser uma coisa negativa. Ok? Então, essa é uma primeira introdução a Simple Present Continuous. A gente vai utilizar esse mesmo tempo verbal na próxima aula para falar sobre
futuro. Ele vai ser utilizado para ter um sentido de futuro também. E vocês vão ver que é um tempo verbal bem útil. Mas é isso por enquanto.